A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento no programa do Círculo de Oração dos Senhores. Quero desejar voto de boas-vindas a todos e também a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, o seu lar e a sua vida. Estamos ao vivo da congregação Filadélfia, na cidade de Manacapuru, no estado do Amazonas, e hoje está conosco o nosso querido e amado pastor Aliandro, ele que vai passar por esse momento de entrevistas aqui, e já quero lhe convidar, se você deseja fazer aí uma pergunta ao nosso pastor, já mande aí a sua pergunta. Também te convido a compartilhar este momento deste programa com um amigo, com um irmão, com um vizinho, com um colega, e também pode nos seguir nas redes sociais, isso mesmo, e dar aquele like para que esse programa alcance mais vidas e mais pessoas. AD Tradicional Manacapuru. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E neste momento nós queremos iniciar este programa do Círculo de Oração dos Senhores, fazendo uma oração especial pela sua vida. Senhor Jesus, nós te rendemos graças por esse momento, ó Pai, em que mais uma vez estamos na tua santa e preciosa presença. Queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu e queremos te agradecer por esse momento em que estamos aqui cultuando o teu nome. Venha nos abençoar de uma forma especial e queremos também que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão participando conosco, aqueles que irão participar e aqueles que no futuro irão participar assistindo este programa. Nos abençoa, nos protege, nos guarde, Senhor. Isso é o que nós te pedimos e assim te agradecemos. Amém. Mais uma vez desejamos votos de boas-vindas a todos e está conosco nosso querido e amado pastor Aliandro Menezes. Que Deus te abençoe, querido pastor, e a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Johnny Torres. A paz do Senhor também a todos que nos acompanham. A nossa presidência, fica também o nosso apreço ao nosso pastor Jessé Leandro, ao pastor Aulibne Leandro e a todo o nosso colegiado e diretoria. A paz do Senhor aos nossos membros e congregados também. É isso aí, graças a Deus. Já foi mandado um abraço aqui aos nossos pastores presidentes, pastor Jessé Leandro e pastor Aulibne Leandro, também as suas esposas. Que Deus continue abençoando de forma especial, e a todo o colegiado de pastores. Sem perca de tempo, meu querido pastor, vamos aqui às nossas perguntas nesse programa especial, e mais uma vez, bem-vindo. E eu queria lhe perguntar, como foi a criança, como é, ou como foi o seu momento como criança, pastor? Nos fale um pouco desse momento, nos fale um pouco também dos seus pais, e nos fale dos seus irmãos, da sua família. Pois bem, pastor. A minha infância foi uma infância simples, né? Nós somos de uma família humilde. Meu pai é o irmão Ademar, minha mãe é a irmã Josabete, uma mulher de oração, e eu sou o terceiro filho de 8 filhos que a minha mãe teve. E nós fomos criados num bairro do São José, ali, né, até na rua onde eu moro hoje, a rua Raimundo Pacheco Teles. Nós não tínhamos nem casa. A casa que nós morávamos era uma casa cedida pelo meu saudoso Epifânio Menezes, meu avô. Então, foi ali que nós fomos criados. O senhor, com essa pergunta, me traz à memória, a nossa casa parecia até um barco. À noite, era rede para todo que era lado, porque era 3 cômodos, né? Então, nós dormíamos na sala, no corredor. Mas uma coisa muito forte da minha infância é
a nossa criação na igreja, né? Fomos ensinados pela minha mãe desde muito jovem mesmo a orar. Então nós tivemos uma criação simples, mas pautada no caminho do Senhor. Nosso único ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que meu pai não era cristão. Então até os meus 15 anos ele era um alcoólatra e nós tivemos muita dificuldade por isso, né? Por enfrentar essa fase na nossa vida. Mesmo participando ativamente da igreja, quando criança, mas houve esses intempéries, pastor, de ter um pai alcoólatra, mas nos diga, ele impedia a ida à igreja, ele impedia que vocês chegassem a orar ao Senhor, ou ele só tinha esse problema de beber, mas deixava que vocês buscassem ao Senhor? Nos fale um pouco disso. Não, ele nunca impediu, né, que nós fôssemos à igreja, que nós fôssemos congregar. A nossa dificuldade é pela ausência, né, da pessoa pai, porque aí pesou muito para minha mãe, ela acabou tendo que cuidar de muita coisa, né, gerenciar crianças pequenas não é fácil. Nós tivemos aí a participação muito forte do meu tio Cido, tio Ed, a minha irmã Delcigley, porque meu pai trabalhava em Manaus e só estava aqui final de semana. Então, só por isso, mas adorar a Deus, servir a Deus, isso aí ele nunca nos impediu enquanto criança. Isso é muito bom, né, pastor? Porque nós conhecemos pessoas que os lares, os pais não são evangélicos e acabam que alguns impedem a criança de trilhar o caminho do Senhor. Isso é muito importante. O senhor falando aqui, eu tentei imaginar como seria esta casa de barco, né? Cheio de redes. São quantos irmãos mesmo, pastor? Nós somos 8 irmãos. 8 irmãos, e todos ali. Teria um momento em que esses irmãos se reuniam para fazer culto no lar, ou culto de brincadeira? Porque esses dias eu vi umas crianças, uns vídeos no YouTube, em que umas crianças brincando, a mãe teve o cuidado de fazer uma filmagem, acredito daqui da janela da casa, em que as crianças se reuniram, colocaram-lhe uma tribuna, e tinha alguém que dirigia o culto, e chamavam para cantar, o outro para dar uma palavra, e ainda teve pregação, porque foram ensinadas a estar na presença do Senhor. Havia isso entre vocês quando crianças? Na minha memória eu guardo muito forte, não a questão da brincadeira de culto, mas a coisa séria mesmo. A minha mãe sempre nos ensinou a fazer campanhas de oração. Eu lembro que todas as 6 horas da tarde nós nos reuníamos em torno da cama dela e nós íamos orar mesmo, orar, cantar louvores, e fazíamos aquele momento para tudo que apertava, como diz a situação. Ela disse: meus filhos, a situação é entregar a Deus. Deus é poderoso para nos responder. E por muitas vezes o Senhor, sabe, nos socorreu no momento certo. Glória a Deus. O Senhor disse que a sua mãe é uma mulher de oração, e o Senhor tem lembranças de quando criança, que ela falou que quando as coisas apertavam, o caminho para se ter a vitória é a oração. E graças a Deus por isso, isso com certeza forjou tanto no senhor, pastor, quanto nos outros irmãos, a necessidade de, quando surgirem os problemas, orarem buscando ao Senhor, porque Ele resolve todos os problemas de fato. E é bem verdade, já está aqui o nosso querido pastor nos deixando aí uma orientação dos céus, uma palavra de direcionamento, que quando as coisas apertarem, nós devemos buscar ao Senhor em oração, porque Ele é um Deus que resolve causas. E o senhor tem lembranças aí, meu pastor, ainda nessa parte da pergunta de quando o senhor era criança, de um problema que vocês possam ter se reunido para orar e Deus ter respondido com milagres, para que possamos passar para os nossos irmãos que nos assistem como é o efeito de quem ora
ao Senhor? Tenho. Meu pai trabalhou por 4 vezes na TV Lá, e a última vez ele estava com uma questão judicial, e nós não tínhamos a nossa casa, a mamãe havia ganhado uma casa de madeira, nós precisávamos ampliar a casa, e a dificuldade é porque não queria dar os direitos dele, a empresa, e aí nós fomos orar. Já estava com 2 anos travada na justiça, e aí eu lembro bem que nós fizemos uma campanha em torno de uns 30 dias, e o Senhor, para a glória de Deus, né, nos abençoou com um recurso financeiro, que inclusive foi o recurso que veio para nós construir a casa que lá está, a casa da minha mãe. Meu querido pastor, o senhor está afirmando para nós que quando as coisas estão impossíveis, principalmente sobre questões de justiça, quando o crente ora, Deus resolve. Quando o crente ora, entrega na mão do Senhor, Deus, Ele responde e sempre faz a sua vontade, o seu querer. Mas uma coisa, pastor Johnny, que o meu pai deixou como uma herança, foi nos incentivar a estudar. Todos, ele sempre se preocupou muito em ver as nossas notas, em verificar se havíamos condição de passar de ano, naquela época era realmente assim, válido a questão de você estudar para passar, né? Hoje parece até o 4º ano já a pessoa já consegue passar de forma direta, sabendo ler, escrever um pouco, mas naquela época. E aí eu lembro bem que um dia eu, na 3ª série, fiquei reprovado por meio ponto, né, 0,5, e aí quem ficava reprovado recebia uma correção e era peia, mas não tinha para onde escapar não. A criação antiga era assim mesmo, né, pastor? Me fez sorrir agora e lembrar-me também de que as coisas não foram fáceis. Mas louvado seja o Senhor por tudo, que o Senhor tirou um aprendizado muito grande e forjou o seu caráter como pastor. Pastor, nós sabemos que os jovens e adolescentes são feitos de fases. Passam por várias fases e eu gostaria de saber do senhor se houve na sua vida aquela fase, rapaz, eu não quero saber de nada, eu vou curtir a minha vida. O senhor passou por essa fase? Se passou, nos conte um pouco. Pois bem, como eu sou o 3º filho, né, o primeiro filho homem, pesava muito no meu ombro também a responsabilidade de trabalhar. Então, com 10 anos, eu já passei a trabalhar, vender picolé, trabalhava também aí no centro, vendendo retalho, trabalhava empurrando o carrinho. Eu lembro bem que o senhor que nos contratou para ajudar ele, nós saíamos de madrugada ainda, comprava banana aí no porto e íamos para a Feira da Liberdade, né? Eu só me alegrava quando chegava ali na ladeira da Coronel Madeira, né? Que nós tínhamos que descer com o carrinho, era bem mais fácil do que subir aí a Cristo Rei. E aí o tempo foi passando, nós sempre trabalhando. Então, quando eu vejo hoje adolescentes fazendo 7ª série de manhã, de tarde, eu até me alegro, eu peço para eles valorizar, porque na minha época não. Nós tivemos que unir as duas coisas, trabalhar e estudar à noite, né? Estudei lá no Joaquim Coelho, lá no final da Terra Preta, um bairro nosso aqui de Manacapuru, e nós vamos crescendo, né? Sempre envolvido na questão da igreja, de jovem, mas quando eu estava terminando o meu magistério, ali já no último ano, mesmo 3º ano, eu fiquei muito envolvido com a questão da escola, envolvido com a questão das amizades, e por quase um ano eu permaneci fraco na fé. Então não teve para o senhor essa situação de dizer bem assim, meu irmão, não quero saber de nada, eu vou viver a minha vida, vou curtir. Não teve por causa das responsabilidades desde muito novo. Essa parte da rebeldia eu não lembro que eu tenha, né? Podem até perguntar da minha mãe, que ela vai confirmar que realmente nós não fomos assim, até porque
a responsabilidade chegou muito cedo, mas eu lembro bem que nós passamos um tempo, quase um ano, 2 anos, sem ter participação ativa na igreja, e foi a época que o Senhor nos provou e nos mostrou que o mundo não era para nós. O mundo não servia para aqueles que já tinham experimentado os dons espirituais, os dons celestes, e nos chamou. E eu lembro bem que quando eu retornei para congregar mais firmemente na igreja, o pastor Ney estava também retornando para a casa de Deus, ali na congregação Nova Jerusalém. Então, pastor, o senhor falou sobre amizades, influência. Na sua época de juventude, o senhor era um influenciador ou era influenciado? E nós gostaríamos que o senhor pudesse nos contar uma experiência sobre amizades, porque o senhor acabaram de falar aí que o senhor passou um tempo, um ano aí, na questão de estudos, né, de escola, que as amizades lhe influenciaram de forma negativa e também influenciaram de forma que o senhor passou um tempo distante dos caminhos de Deus. Então o senhor tem uma experiência para contar para aquelas pessoas que estão neste momento nos assistindo. A nossa criação foi tão, com aquela alta proteção dos pais, o cuidado mesmo, que eu lembro bem que a minha mãe permitiu que meu pai nos levasse para Manaus de férias, e nós tínhamos 17 anos, talvez a idade aí do Kaique, do Paulo Esdra, e aí o meu pai retornou para Manacapuru e nós ficamos lá. E aí eu tinha um amigo, e aí ele estava em Manaus, era um ano mais velho do que eu, e por certo que eu fiquei na casa da minha avó, e depois eu fui para a casa de um tio meu, lá saindo da Compensa para a Cidade Nova, fomos de ônibus, e a minha mãe, não demorou muito, a minha mãe bateu lá em Manaus, atrás de mim, e eu agradeci muito por ela ter chego, e eu não tinha tido contato nenhum com um amigo, mas ela estava muito preocupada com essa má influência, e nos trouxe para Manacapuru, e eu agradeço muito, né? Um abraço aí para a irmã Josabeth, que pode estar nos acompanhando aí, uma protetora mesmo, uma mãe excelente. Então, acabou lhe influenciando de forma negativa, não é isso, pastor? Se o senhor fosse dar um conselho para a juventude que participa conosco, nos assiste, qual seria o conselho sobre amizades? A primeira amizade que um adolescente possa ter é com seus pais. Pai, mãe, eles são os seus verdadeiros amigos, seus primeiros amigos. Você poderá até ter outros amigos, mas não deixe que seus pais sejam os últimos a saber de situações que mais na frente vai chegar no ouvido deles, vai chegar na situação de eles ter que tomar uma providência, ou quem sabe nem dá mais para tomar providência nenhuma. Eu recordo agora o senhor perguntando isso, sobre um desastre que aconteceu aqui, né, de um barco, de uma embarcação, e muitos jovens perderam a vida, foram para uma festa e eles não comunicaram, alguns fugiram mesmo dos pais, e quando os pais souberam, já estavam até mortos. Então, filhos, obedeçam aos vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, você pode até me perguntar, mas para que eu vou obedecer? Para que tudo te vá bem e que se prolongue os teus dias na face da terra. É uma orientação bíblica, é o primeiro mandamento com promessa. Meus irmãos, estamos aqui com o pastor Leandro, e ele está aí falando um pouco da sua vida, e acabou de nos passar aí uma mensagem muito profunda, que é a primeira amizade que se deve ter com os pais, porque eles são que nos orientam, são eles que oram por nós, e baseado nisso, nós iremos mais uma vez fazer uma oração ao Senhor. Agora eu quero orar pela sua vida, você jovem, você adolescente, você que quem sabe está tendo problemas com os pais, e você pai, você mãe que esteja tendo problema com seus filhos, nós queremos fazer uma oração mais do que especial pela sua vida, nesse programa do Círculo de Oração dos Senhores. Vamos orar.
Senhor Jesus, nós te rendemos graças e neste momento em que estamos aqui com teu filho, com teu servo, que também está aqui dividindo conosco um pouco das suas experiências, um pouco de tudo aquilo que ele passou e as informações que ele passou até este momento, foi da grande amizade que ele teve para com os seus pais, seguindo as suas orientações, seguindo conselhos que eles davam para ele, e Senhor Jesus se tornou um homem de Deus, se tornou um homem forte, é um dos pastores da nossa convenção, também um dos pastores do conselho pastoral aqui na cidade de Manacapuru. E eu quero orar por este jovem, por este adolescente que quem sabe nos assiste nesse momento, te pedindo a tua misericórdia sobre a vida dele, Senhor, que tu possa trazer o entendimento para a sua mente, para o seu coração, de que é necessário obediência aos seus pais, porque fazendo isso, tudo vai ocorrer bem, e ele vai ter vida longa nesta terra. Também a esse pai, a essa mãe, que já não sabe o que fazer com esse filho, que quem sabe está vivendo preso nas drogas, no alcoolismo, na bebedeira, Senhor, na prostituição. Ajuda o teu filho, ajuda a tua serva, que eles continuem orando fortemente ao Deus dos céus, porque já foi falado aqui nessa noite, neste momento de programa, que aqueles que buscam o Senhor em oração terão respostas. Traz resposta para este homem, traz respostas para essa mulher, e que esta casa venha te servir e venha te adorar. Amém. Está conosco o pastor Aliandro Menezes, no culto de hoje, no programa de hoje, do Círculo de Oração dos Senhores. Eu te peço ainda para que você possa compartilhar este culto, para que venha alcançar outras vidas. Nós estamos nestes primeiros momentos de programa, tendo a participação dos nossos queridos pastores, que estão contando as suas experiências. Compartilhe este programa. Também nos siga nas redes sociais, nós estamos aí no YouTube, no Instagram e no Facebook, AD Tradicional Manacapuru. E vamos voltar aqui com o nosso querido pastor, que é um homem muito família, pastor, nós lhe acompanhamos, é muito família. Eu gostaria que o senhor repartisse conosco aqui, quando foi que o senhor conheceu a missionária, nos conte das suas filhas, nos conte um pouco deste momento familiar que o senhor tem na sua casa. Bem, eu acredito, pastor, que todo jovem deve casar. Todo jovem deve casar. Nós encontramos a irmã Keila em um culto na congregação Judeia, culto da mocidade. E nesse culto, como fala o nosso pastor, presidente, né? Houve trocas de olhares e nós já nos conhecíamos. Ela era da Betânia, eu era da Nova Jerusalém, mas foi na Judéia esse encontro que brilhou os olhos, vamos dizer assim, né? Então nós passamos a nos conhecer. Eu lembro bem que nós ficamos uma semana conversando, e eu sei que ela viajou, né? Estava de férias, viajou para Manaus. E aí, passado uma semana, quase duas, aí eu resolvi fazer uma ligação. E aí eu sempre comento isso nas noites do Dia dos Namorados, né, nos encontros de casais da nossa igreja. E aí nós temos um amigo pastor que sempre ri muito disso e acaba comentando também. Porque eu fiz a ligação para ela e na conversa, né, eu percebi que ela queria ficar um pouco mais de tempo em Manaus, né, na casa da tia. Até um abraço aí para tia Marilene, né? Marilene, tia dela. E aí eu falando com ela, disse, mas Keila, quando é que você vai retornar? Eu disse, não, eu estou querendo passar um tempo aqui. Aí eu disse assim, já desmotivou. Rapaz, eu fiquei pensando e falei assim, pai, jovem, né? Deixa eu te amar, falei para ela, né? Deixa eu... Aí ela perguntou até para a tia dela,
Ela pode estar até rindo agora lá, mas eu lhe amo. Keila Franco, receba meu abraço, meu carinho, tá? Estamos há poucos dias, aí daqui a um mês, quem sabe Dia dos Namorados, receba meu abraço. Nós, no próximo mês, estaremos completando 14 anos de casamento. Então, ela topou. Então, quando o senhor fez essa ligação e disse para ela, deixa eu lhe amar, ela mais do que rápido arrumou as malas e voltou para a cidade de Manacapuru. Conselho bíblico, não perca tempo nem a oportunidade. Então... Você jovem que nos assiste, é um conselho bíblico, não perca as oportunidades, que Deus vai abençoar a sua vida também. Então continue, meu querido pastor. Pois bem, nós namoramos 4 meses, e com 4 meses já conversado com o pai e com a mãe para o namoro, já procurei os pais também, nosso diácono Raimundo Franco e a minha sogra Maria Helena, diaconisa também da igreja. Já procuramos os pais para pedir ela em casamento. E passamos mais 4 meses noivos. Rapaz, o senhor realmente seguiu a risca o conselho bíblico de não perder tempo nem oportunidade. Sim, então, senhor. Com 8 meses já estávamos casando. Passamos quase 5 anos de casado, quando veio a nossa primeira filha, que recebemos essa herança do Senhor com muita alegria, Luísa Helena, que também pode estar nos assistindo, um abraço para ela. E depois de uns 4 anos, quase 5, nasceu a Loíse, a Lia. A Loíse veio, depois a Liandra, a dona Lia eu chamo para ela. São 2 filhas que nós temos e são a nossa felicidade, Amém, pastor. Parabéns pela família, que Deus continue abençoando fortemente e grandemente o senhor, a missionária e as meninas que estão com vocês ali o tempo todo na obra de Deus, e que Deus continue abençoando. Eu fico muito feliz quando ouço esses relatos de família, porque são acalento para o coração, todos nós temos que ter uma família, buscar ter uma família, porque uma família é sempre necessário para tudo nesta vida. Então, que Deus abençoe, pastor. Pastor Johnny, é bom salientar que depois que nós tomamos propósito, Deus começou a nos abençoar muito mais, questão financeiramente, de ter o nosso lugar, de ter as nossas coisas. Na época eu já tinha um terreno, tinha uma moto, e Deus nos abençoou muito mais. Também já tinha passado em um concurso público, já estava também fazendo a minha faculdade, mas depois de firmado o relacionamento, Deus nos abençoou com as suas infinitas bênçãos, espirituais e materiais também. Glória a Deus, pastor. Eu vi que seus olhos brilharam em falar da sua família, da sua casa. Eu acredito que até lhe emocionaram também um pouco. E com esse brilho nos olhos e com essa emoção no coração, quando foi, eu não vou perguntar o dia, que às vezes a gente não lembra o dia exato, mas quando foi o momento em que o senhor sentiu e disse, Deus tem algo para a minha vida? Desde muito jovem, eu era líder de adolescente, depois passei a ser líder de jovens, uns 6 anos, e eu lembro que o senhor fez parte da nossa liderança. Eu era vice da irmã Adriana, e o senhor era um adolescente muito promissor já. Eu lembro bem, querido pastor, tínhamos a sala de oração, que era uma sala quente, que dava um apelido para aquela sala, que eu não consigo, Forninho, eu acho que era a sala do Forninho, porque todos os jovens e adolescentes se reuniam ali naquele local para buscar a presença do Senhor. Mas pode continuar, querido pastor. E aí eu lembro que nós ajudávamos muito a mocidade, nós tínhamos jovens que eram até de mais idade do que nós, e fazíamos ali momento de oração. Nosso trabalho com a mocidade naquela época, eu como líder, eu reunia para oração e estudo da palavra na terça com eles, porque era na sede, na subsede de Jerusalém, e na quinta nós nos reuníamos para ensaiar. Aí domingo nós nos encontrávamos na EBD, domingo à tarde fazíamos o evangelismo, o culto nos lares, e domingo já estávamos no culto. Então era intenso o trabalho
E eu lembro que Deus abençoou muito a nossa mocidade. E aí um dia eu cheguei em casa, já trabalhava naquela época também para ter o nosso sustento. E aí eu falei para a mamãe naquele dia, uma conversa só eu e a minha mãe, disse: poxa mãe, eu já tenho 20 e poucos anos e Deus, por enquanto, não abriu uma porta de uma faculdade. E por certo que eu até chorei ali com a mãe, pedindo a orientação dela. Ela disse: não, meu filho, tudo tem o seu tempo. E aí nós tínhamos naquela terça-feira um momento para ir à congregação Monte Sião. E aí levei os meus adolescentes para lá, quando o Senhor usou um pregador até do Nordeste, eu não o conhecia, e ali Deus falou que tinha um trabalho para nós realizarmos, e a primeira pessoa que Deus já havia usado era minha irmã, Adriana Menezes, que é a esposa do pastor Alcimar, pastorei até em Canutama. Foi a pessoa que Deus levantou, mas por ser do lar, por ser da casa, irmã, talvez alguém pudesse duvidar das promessas de Deus. Mas, passado o tempo, eu comecei a falar com o Senhor e disse: Senhor, se o Senhor tem um chamado de pastoreio, eu quero que o meu presidente, pastor Gessé Leandro, ele veja o nosso trabalho e nos chame. Eu não me sinto à vontade de chegar lá, me oferecer. Nós tínhamos muitos jovens que fizeram isso, e cada um com o seu propósito com Deus. E por certo que o pastor Gessé foi em uma manhã de Santa Ceia na Jerusalém, e ali ele, celebrando a Santa Ceia, passamos também a conversar um pouco ali, antes do início da ceia, e ele perguntou muita coisa da nossa vida. E no outro domingo pediu para que o pastor Edberto Menezes fosse falar conosco, e nós fomos conversar, e pediu para comparecer, era justamente aqui na Filadélfia, aqui no gabinete, onde nós viemos conversar, e ele falou que Deus tinha um chamamento para a minha vida, para a obra. E aí, depois de 14 anos, foi ele mesmo quem nos consagrou para o santo ministério. Glória a Deus, que honra, hein, pastor, ter esse chamamento através do ministério do pastor Gessé. É uma alegria muito grande. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente, em nome de Jesus. Querido pastor, baseado no seu chamado, naquilo que o senhor acabara de repartir conosco de experiência, quais são as maiores alegrias desse chamado pastoral, e quais também os maiores desafios que o senhor possa repartir conosco? O chamado para fazer a obra de Deus, até quando Deus chama já para servi-lo, já é uma grande missão. Ser crente em meio a uma geração onde os valores estão totalmente invertidos, já é um grande desafio. Mas a mesma palavra que Deus falou a Josué, não temas, pois estou contigo, não te deixarei, é a mesma palavra que temos para a nossa vida, e é aquilo que temos nos guiado. Os desafios estão aí, são tantos momentos apelativos que a sociedade vive, de contradição. A nossa geração é uma geração que tem se afastado muito de Deus, e ser hoje pastor, ser hoje um condutor de um rebanho, é um desafio dos maiores, mas a palavra de Deus diz: crê somente. E aí nós temos crido no que Deus tem dito, e se comigo vai, eu irei. É assim que nós temos caminhado, e o Senhor tem nos ajudado a vencer os desafios. E essa também é a palavra do nosso pastor presidente, pastor Gessé Leandro da Silva, que sempre passa ordem para o nosso presidente em atividade, pastor Oliver Leandro, dizendo que nós não devemos soltar a corda. Não é isso, pastor? E nós não temos soltado a corda, e Deus tem nos abençoado sobremaneira. Pastor, eu quero encerrar essa parte com o senhor, e eu quero mais uma vez repetir da alegria que estamos em receber aqui, para o senhor estar repartindo as suas experiências. Eu gostaria de, nesse momento, falar sobre o batismo no Espírito Santo. Como foi o seu batismo
no Espírito Santo. Nos conte um pouco dessa experiência. Dia 29 de novembro de 1999, era uma sexta-feira, nós estávamos num culto de doutrina. Foi um culto que sempre apreciamos e gostamos muito de frequentar. Já havia participado, pastor Johnny, de todas as formas, né, para procurar o batismo com o Espírito Santo, nas manhãs de avivamento. Lá em casa, todos os meus irmãos foram batizados. A minha irmã Angélica, um abraço para ela, foi batizada com 5 anos de idade. O meu pai depois se converteu ao Evangelho. Jesus batizou ele com o Espírito Santo, batizou minha mãe, batizou todos lá em casa. Faltava só o senhor. E eu nada, né? Ficou meio desesperador. Eu digo, Senhor. E aí, numa sexta-feira, nós estávamos vivendo um momento ímpar na igreja. Nosso pastor Gessé Leandro estava até sendo empossado como segundo vice-presidente da Convenção das Assembleias no Amazonas. Nós estávamos assistindo pela Rede Boas Novas. E lá naquela noite, um pregador, por isso eu louvo a Deus pela iniciativa do nosso pastor Aulíbio Leandro, nosso presidente, em fomentar, em trabalhar essa oportunidade que Deus nos concede de ter uma web TV, porque eu recordo que nessa data nós estávamos assistindo ali aquele culto, na sala da nossa casa. Tinha hoje o pastor Albuquerque, mas na época era só o nosso diácono Albuquerque, a minha mãe e a irmã Maria, e eram nós 4 lá assistindo, e o pregador começou a falar sobre que o Espírito Santo já mora dentro de nós, que o Espírito Santo só precisa de um espaço, da oportunidade, que é tudo no agir de Deus. E eu lembro bem, pastor Johnny, que ele falava assim, ele contou um exemplo dele quando criança. Ele disse que aprendeu a orar muito cedo, aquele pregador, e disse assim, ele era um quarto, né, dos irmãos, e a mãe dele, naquela tribulação de criar filhos pequenos, falou assim, vocês vão procurar meu óculos, é aquele que não achar, vai apanhar. E aí eles saíam procurando na casa e voltavam. O primeiro, nada, não conseguiu peia. O segundo foi, e aí a mãe corrigiu o terceiro, e quando chegou na vez dele, ele começou a orar. Ele tinha uns 8 anos de idade, e disse, Jesus, me ajuda a achar o óculos da minha mãe, eu não quero apanhar. E o pregador contando isso, para trabalhar a fé dos irmãos, e eu ouvindo com muita atenção. E ele disse assim, que fez uma oração, e levantou assim os olhos para a mãe dele, que ele era uma criança. Vá procurar, a mãe falou. Disse, mamãe, o óculos está aí no seu nariz. Aí a mãe, quando pegou isso, meu Deus, meu filho, é verdade. Pois bem, aí ele usou, né, essa explanação e disse assim, o Espírito Santo, ele já mora em você. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele já mora em você. Eu não sei se você já passou por essa experiência, talvez esteja esperando. E naquele dia Jesus encheu várias pessoas. Em Goiânia, Jesus batizou 15. E para a glória de Deus, aqui em Manacapuru, eu fui uma pessoa que fui batizada com o Espírito Santo. E inclusive os jovens que frequentavam muito a nossa casa, foram lá, viram aquela zoada e foram para lá. E foi quase 3 horas, a gente cheio da presença de Deus. Não inconsciente, mas consciente, com aquela alegria de Deus nos presentear ali com o selo do Espírito Santo. E foi um momento muito marcante na minha vida. Pastor, o senhor não estava na igreja, estava participando de um culto pela televisão, como está acontecendo neste momento. Correto. E o pastor ali ministrou que a presença do Espírito Santo, eu vou usar a expressão assim, inundaria os lugares aonde tivesse pessoas participando daquele culto, também via televisão. E ele de fato inundou, não inundou só o local onde ele estava pregando, mas inundou a sua vida e as pessoas que estavam ali. E louvado seja o nome do Senhor por essa experiência tão maravilhosa. E nós repartimos essa experiência com vocês que estão em casa, porque o Espírito Santo, como já foi falado, ele já vive com você e você deve buscá-lo. E pastor, vamos aproveitar esse momento de muita
alegria espiritual, porque nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo nesse recinto, e eu vejo que o senhor está muito emocionado por isso, emotivo por isso. Está conosco participando ao vivo o irmão Neto Lima, ele é de Altazes. O senhor acabaram de falar a respeito do nosso presidente, que tem tido aí o maior cuidado, o maior carinho, se esforçado para que mantenha essa TV no ar para alcançar pessoas. E meu presidente, eu tenho certeza que o senhor está nos assistindo e tem um irmão na cidade de Altazes participando deste culto nesse momento. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, meu irmão. E também, aproveitando, pastor, o senhor vai orar pela vida da irmã Ana Vital. Ela pede oração por alguém que está na UTI e também pede oração pela irmã Maria José, que está passando pelo momento de depressão. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz neste momento, porque tem alguém que está participando deste programa do Círculo de Oração dos Senhores, que não é só apenas contar as experiências dos pastores ou das pessoas que virão aqui, mas também para nós orarmos pela sua vida. E você que acabaram de repartir este momento conosco, de que tem alguém na UTI, tem alguém que está com depressão, precisando de uma oração, nós iremos fazer uma oração. E assim como o Espírito Santo inundou a casa do nosso querido pastor, qual foi o ano, pastor? 99. 1999, estamos no ano de 2022, o mesmo Espírito Santo que está aqui, também vai inundar a sua casa e a sua vida aí. E eu lhe convido, meu querido pastor, a orar, a profetizar mesmo, a liberar a palavra que está dentro do seu coração nesse momento, porque eu estou sentindo aqui nesse momento uma atmosfera espiritual muito grande da parte de Deus. Eu estou sentindo algo maravilhoso que eu não tenho como explicar, porque a presença do Espírito Santo na nossa vida a gente não consegue explicar. Então você tem que ter a sua experiência com o Espírito Santo para que você possa saber exatamente do que nós estamos falando. Meu pastor, faça essa oração no nome de Jesus. Você que está nos acompanhando no seu lar, na sua casa, quem sabe no seu local. Mas eu creio que Deus sabe a sua causa. Deus sabe o que está passando. Não somente as que fizeram referência, nós estaremos orando, mas estaremos orando por você. Curve a vossa cabeça onde você está. Senhor, aqui estamos na tua presença. Aqui estamos, Senhor Deus querido, diante de um Deus que é poderoso, de um Deus que faz milagres, que faz maravilha. Olha, Senhor Deus querido, para esses nossos irmãos, nossas irmãs que estão nos acompanhando e estão dizendo: Jesus, socorre-nos. Jesus, entra nesta causa, resolve, Senhor. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, será eternamente Deus. Por isso nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, estender a nossa mão e dizer em nome de Jesus: recebe a tua cura, recebe a tua libertação, em nome de Jesus, que os laços dados do inimigo caiam por terra, sejam desfeitos. Na autoridade do nome de Jesus, este nome tem poder, este nome tem poder, o nome de Jesus. Recebe a tua bênção, recebe a tua vitória, não pelo poder de uma palavra-chave não, mas esse nome tem poder, porque Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e mandou que nós, quando orássemos em seu nome, e estamos crendo que Jesus está agindo no teu carro, na tua casa, no teu lar. Ah, Senhor Deus, enche as vidas com teu Santo Espírito, vai batizando, vai renovando, restaurando.
Em nome de Jesus, não perca a esperança. Em nome de Jesus, não largue a sua cruz. Em nome de Jesus, não retroceda. Em nome de Jesus, não pare. Em nome de Jesus, volte a caminhar. Em nome de Jesus, volte a ter vida. Porque ainda que a árvore cortada, aleluia, no tronco, mas as raízes, com o cheiro das águas, a água e o Espírito Santo, Ele traz vida para a tua casa. O Senhor tem poder de restaurar, de renovar. Recebe o teu milagre, recebe a tua experiência ímpar com Deus aí agora, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Você que recebeu esta oração, receba a tua cura, o teu milagre, receba a visitação do Espírito Santo aí onde você está, e receba a tua cura desta depressão, deste espírito maligno, e que o Espírito Santo traga alegria para a tua casa, para a tua família e para o teu lar. Mais uma vez, pastor Aleandro, eu quero agradecer a sua vinda aqui e pedir as bênçãos do Senhor sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus. E este foi mais uma vez o programa do Círculo de Oração dos Senhores, e na terça-feira que vem, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente. Um forte abraço a você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco. Nossa missão é pregar o Evangelho. Nossa marca é a presença do Espírito Santo. Credibilidade. Web TV AD, tradicional Manacapuru.